ponto vem de notação que se utiliza em cálculo 1, às vezes, para denotar taxas. V0 ponto, não é simplesmente V0. Vejam que as unidades diz que isso não é somente volume, é volume por unidade de tempo, é um V0 ponto. Né? E, como parte do enunciado, se dá a informação que a razão com a qual está sendo injetada é igual à razão volumétrica com a qual está sendo retirada. Então aqui também está sendo retirada com V0 ponto litros por minuto. Bom, que outro dado? Outro dado é o volume deste tanque. Quando eu expliquei a situação, falei para vocês, suponhamos que o volume seja 10 litros. Né? Mas aqui vai ser um parâmetro V. O volume, né? Vou colocar volume do tanque V maiúsculo. Outro dado conhecido. Né? Quando a gente vê a solução do problema em termos dos parâmetros, bom, aí a gente particulariza para qualquer valor numérico que tenha o C0, o V0 ponto e o volume do tanque. Aí serve para toda a situação. Tá? Bom, esses são os dados, né? E há um dado inicial, que no momento em que tudo isto começou a funcionar, ou no momento em que a gente começa a ver este sistema funcionando, se fornece informação de quanto sal tinha diluído aqui. Quanto valia a quantidade de sal inicialmente? Quantos quilogramas de sal tinha diluído? Eu falei, suponhamos que são 2 quilogramas de sal dissolvidos em 10 litros, que é o volume do tanque, né? Nesse caso. Então, aqui vai se fornecer a informação de que há Q0 maiúsculo, quilogramas de sal dissolvidos no momento inicial. Né? Então, condição inicial, então, Q de 0 igual a algum valor Q0, quilogramas. Né? Quilogramas de quê? Quilogramas de sal. Né? Então, se a gente quiser saber quanto é a concentração inicial do sal que está contido aqui no tanque, é só dividir esse valor que é 0 kg pelo volume. V, vou colocar aqui litros. Esse é o volume em litros. Muito bem, então a incógnita do problema é encontrar Q de T. Então, pede-se encontrar Q de T. Para todo T maior ou igual do que 0. Onde o que é Q de T? Esse Q de T representa os quilogramas de sal que estão contidos aqui no tanque no instante T. Escrevamos isso. Quilogramas de sal contidos no tanque no instante T. Esta é a incógnita do exercício. Então, no exercício de modelagem, sempre tem essas duas etapas. A primeira etapa é encontrar uma equação diferencial para a nossa incógnita Q de T, e essa parte não é trivial. E a segunda parte é a parte matemática propriamente tal, de resolver essa equação diferencial. Muito bem, então, primeira parte, busca de uma EDO para
Q igual Q de T. Então, esta é a parte que é não trivial, e repito, quando é a primeira vez que a gente encara esse exercício, é uma coisa difícil, né? Mas se aprende muito com esse exercício. Bom, agora estamos nessa etapa. De onde vai vir alguma lei que nos diga como é que se altera a quantidade de sal que está presente aqui nesse tanque, sometido a essas condições, né? A condição que de fora está sendo injetada esta outra solução com uma concentração diferente, e que, por outro lado, de fora também está sendo retirada a solução que já tem essa concentração. Bom, a lei-chave daqui é a conservação da quantidade de sal, né? Conservação da massa, se vocês quiserem. A massa, neste caso, nós estamos referindo à massa do sal, né? Dito em forma simples, se a gente considera como sistema o tanque, né? E a nossa incógnita é quanto sal está presente no tanque no instante t, né? Quanto sal está presente no instante t. Então a gente vai afirmar que a quantidade de sal que está presente no instante t é igual ao quê? É igual à quantidade que estava presente inicialmente, no momento t igual a 0, que são esses Q0 kg de sal que estavam inicialmente, né? E se transcorreram t minutos, né? Durante esses t minutos, por um lado, ingressaram aqui determinada quantidade de sal, que a gente vai calcular aqui, ingressou aqui, foi injetado durante esses t minutos, e durante esses t minutos, por outro lado, foi retirada outra quantidade de sal, e a gente vai ter que encontrar uma expressão para essa outra parte. Então a nossa afirmação vai ser quantidade de sal presente no instante t, Q de t, a nossa incógnita, vai ser igual a Q0, quantidade inicial, mais uma variável que eu vou chamar QE, quanto sal entrou no tanque nesse intervalo de tempo 0t, menos um QS de t, quanto sal foi retirado do tanque durante esse intervalo. Tá? Escrevamos isso. Então, essa é a lei-chave que se está conservando. Digamos que o sal não sumiu. Todo o sal que participou aqui veio de algum lugar e foi parar em algum lugar. Então, escrevamos aqui. Q de t igual a quantidade inicial, Q0, mais essa incógnita que eu vou chamar QE de t, quanto sal ingressou no tanque durante o intervalo 0t, aqui, né? Menos QS de t, quanto sal foi retirado do tanque por este outro lugar durante esse intervalo de tempo t, de 0 a t. Então, vou ter que apagar em algum lugar, não quero ainda apagar este desenho, tá? Mas vocês façam esse desenho nas suas notas para vocês, porque é chave, né? Aí estão todos os dados acompanhando esse dado inicial, né? Vamos lá, vou manter ele ainda um pouco, mas vou apagar aqui. Então, vou escrever aqui, tá? Que E de T, quantidade, ou já vou colocar quantos quilogramas de sal, quilogramas de sal injetados ao tanque durante o intervalo zero t, né? Durante
durante esses T minutos que transcorreram, quanto sal ingressou no tanque, quantos quilogramas de sal foram injetados. Esse é o que é de T. A equação 1. Bom, e que é S, analogamente, que S de T, quilogramas de sal retirados do tanque durante o intervalo 0T. Né? E essa equação que está aí é a lei de conservação da massa de sal. Eu coloquemos isso também porque é importante. Né? Lei de conservação da massa. Vou colocar só da massa, mas neste contexto deste exemplo é a massa do sal. Né? Não pode sumir. Né? O sal que veio de algum lugar foi parar em algum outro lugar. Ou está contido no tanque e o que não estiver contido no tanque foi retirado por esse outro lugar. Isso que diz essa igualdade. Bom, e daí vai vir tudo, né? Muito bem. Vejamos. Tá. Vou ter sim agora que apagar aqui, vou fazer um mini desenho depois, mas que não ocupe todo este espaço. Então, vou fazer o desenho aqui pequenino. Tá. Aqui. Aqui. Uhum. Aqui era verde, né? Fiz aqui verde. Então, e aqui é azul. Aqui está sendo injetado, aqui está sendo retirado com a taxa volumétrica V0 ponto, aqui também com V0 ponto, é uma taxa volumétrica, né? Litros de solução por minuto, aqui também litros de solução por minuto, né? E também a concentração aqui C0, né? Quilogramas por litro, 0 kg de sal por litro de solução. Isso que estava lá. E também estava a informação do volume do tanque, né? Vou colocar aqui o volume do tanque. É constante, né? É V, um dado, V litros. Então esse só é o desenho que fiz no princípio com bastante detalhe, aqui fiz menor porque preciso de espaço. Então, vou tomar a derivada nesta igualdade com respeito ao tempo t. Já vai ficar claro por quê, tá? Mas então, derivando esta igualdade, né, a nossa incógnita é este que é de t, tá? Aqui já está escrita em incógnita. Né? Se a gente tivesse fórmulas mágicas para estas duas expressões, já colocaríamos aí e já estaria pronto o exercício, sem sequer ter montado uma equação diferencial. Mas, na tentativa de encontrar fórmulas para esses dois, esse segundo, esse da saída, traz dificuldades. O primeiro até que não é difícil, vai ficar mais claro agora na continuação, mas antecipo para vocês que a gente teria uma fórmula explícita, uma fórmula para que é a quantidade de sal ingressada no tempo t, uma função de t. Para isso tem uma fórmula, sim? Não é difícil encontrar, porque a gente sabe que está sendo injetado de forma constante, permanente, V0 ponto litros de solução. Com essa concentração, você pode encontrar então quantos quilogramas de sal, a partir desses dois dados, foram injetadas durante t minutos. Há uma fórmula simples para isso.
Então, esse daqui tem uma fórmula simples. Tá? Mas quando a gente chega nesta outra parte, que é o segundo, que esse não tem uma fórmula simples para ele. E na verdade é por causa desse termo ser complicado que a gente tem que montar uma equação diferencial e resolver a equação diferencial. Tá? Esse é o resumo do que acontece, não é para nada óbvio. Tá? Então, vou tomar a derivada aqui. Então, tomando d dt, né, em 1, então, do lado esquerdo vai aparecer dq dt, a derivada da nossa incógnita, que é dt, que 0 é um dado inicial. 2 kg de sal, por exemplo, é um número fixo, constante. Então, quando eu tomar a derivada disso com respeito a t, vai dar 0. Então, nem vou escrever aí. E aqui vai ficar a derivada dessa quantidade que é de t, menos a derivada da outra quantidade, d que s dt. Tá? Então vocês têm todo o direito do mundo em me questionar por que estou fazendo este procedimento. Então não é óbvio, por isso quando a gente vê este problema por primeira vez não é para nada óbvio, né? Eu já estou com que antecipei o que vai acontecer, né? Que não dá para ter uma fórmula para o que é esse, uma fórmula limpinha, né? De onde a gente possa colocar aqui que é, e já obter direto, olha, a fórmula de Q dt vem dada por, e substituir, não dá para se fazer isso, né? E se a gente pensasse muito, né, o que vai nos conduzir de fato a fórmula para o Q dt vai ser resolver a equação que está escrita na continuação, que ainda não se vê, mas vai se tornar uma equação diferencial, sim, para a incógnita do exercício. Tá? Vou continuar aqui falando. Repito que a derivada do primeiro termo deu 0, então nem escrevi aqui, e coloquei a derivada de QE, quantidade que está entrando, menos a derivada da quantidade que está saindo. Então, isso aqui eu vou ressaltar, porque o que está escrito aqui, né, são todas taxas, que aqui vem o conceito de taxa, que você vê em cálculo 1 e que eu falei para vocês que aparece muito aqui em EDOs. Eu já vi um exemplo lá atrás com aquele elemento radiativo que desintegra com uma taxa proporcional à quantidade presente, né? Esse foi o exercício. Bom, o que está escrito aqui é uma igualdade de taxas. E do que está aqui, de Q de t, onde Q é a quantidade de sal presente no tanque, no instante t, e do que se chama taxa de acumulação do sal que está no tanque. Quantos quilogramas de sal estão presentes, estão mudando por cada minuto que transcorre? Como está mudando a quantidade de sal que está presente no tanque? E isso vem dado por dq dt, é a taxa de acumulação. Acumulação do sal. E as unidades ajudam muito, né? São quilogramas por minuto, né? Massa por unidade de tempo. Taxa de acumulação de sal no tanque T, no instante T, não dá para escrever isso tudo. Então, esse daqui é a taxa de entrada do sal, porque QE representa a quantidade de sal que foi injetada, que foi ingressada ao tanque, e isso aqui é a derivada disso, é a taxa com a qual está sendo ingressada esse sal no tanque. Então, isso é taxa de entrada de sal ao tanque. Não vou escrever aí o tanque porque não cabe, mas esse daí é a taxa de entrada menos
E esse último é a taxa com a qual está sendo retirado o sal. Então, okay. Taxa de saída. Taxa de saída do sal do tanque P. Então, isto vale ouro, essa equação que está escrita aqui em cima e também que é a mesma que está escrita aqui embaixo em palavras, né? Porque nos textos, se vão lá no Boyce de Prima, ou qualquer outro livro de equações diferenciais, com certeza vai aparecer este exemplo, né? O que está sendo escrito aqui é o que se conhece como um balanço de taxas. A expressão inicial era um balanço do sal, balanço total, quantos quilogramas de sal estão presentes no tanque no instante T, e que tem um balanço entre o que estava inicialmente, mais o que foi ingressado e o que foi retirado. Bom, este balanço aqui é um balanço de taxas, não é só sal, é sal por unidade de tempo, quilograma de sal por unidade de tempo. Então, esta equação que aparece tipicamente nos textos chama balanço de taxas, tá? Então, isso é importante, né? Os textos, né, usualmente já começam com esta equação, diz balanço de taxas. E se monta esta equação e depois tem que encontrar fórmulas para eles, né? Então, isso daí é balanço de taxas. Né? E daqui a umas aulas, quando eu resolver uma variante deste exercício que eu torno um pouquinho mais complicado, eu já vou começar de partida colocando balanço de taxas e vou escrever isso. Taxa de acumulação de sal é igual a taxa de entrada de sal menos taxa de saída. Tá? Bom, então acontece que a gente consegue sim expressões para cada um dos termos que está aqui. O que está do lado esquerdo já é a derivada de nossa incógnita, dq dt. Então nele não vou mexer e o que vai aparecer aqui vai ser uma EDO para a incógnita q de t. Então essa é a parte da EDO onde aparece a derivada de q de t. Tenho que ver como que fica o lado direito. Então, como calculamos a taxa de entrada do sal a partir dos dados que foram fornecidos? Aqui estão os dois dados chaves, né? Essa taxa de entrada, por isso que ajuda muito manter em mente as unidades. Quais são as unidades dessa taxa de entrada? São quilogramas de sal por minuto. Quantos quilogramas de sal foram ingressados por cada minuto que transcorre? Quanto está sendo injetado por cada minuto que transcorre? Bom, a gente sabe que por cada minuto que transcorre são injetados V0 litros, V0 ponto litros, vou colocar aqui as unidades, litros, por cada minuto que transcorre são injetados V0 ponto litros de sal. E agora, em cada litro de sal, quantos quilogramas de sal vem? Isso vem dado pela concentração, multiplicando C0 quilogramas de sal por cada litro. Então vocês veem aí que cancelam as unidades dos litros e sobrevive quilogramas por minuto, quilogramas de sal por minuto. Então a fórmula é C0 vezes V0 ponto. Pronto, né? E é constante, né? É um dado aqui. Esses dois C0 e V0 ponto são dados. Bom, perfeito. Tá, vou colocar que isso são quilogramas de sal por minuto. Beleza. Agora, então, analogamente, fazendo o mesmo raciocínio para o sal que é retirado, temos uma fórmula similar. Aqui vou colocar C. O detalhe, e aí vem a sutileza que torna isto mais elaborado, que a concentração do sal que está sendo retirado não é a mesma que a concentração do sal que está sendo injetado. Por isso eu fiz questão de desenhar aqui com verde e o que está sendo injetado com azul. É diferente. Mas na idealização do problema se assume que a concentração aqui, uma vez dentro, ficou uniforme e o que está saindo possui a mesma concentração do que está aí dentro. Então, vou chamar isso de
C de t, porque na verdade é uma incógnita do exercício. A incógnita é Q de t, quanto sal, quantos quilogramos tem aí, mas utilizando o volume do tanque, posso relacionar sim com este C de t, então C de t, vezes V0 ponto. É um análogo desta fórmula que está aqui em cima. O detalhe é que aqui eu não sei quanto é essa concentração, né? Mas essa concentração do sal que está presente no tanque no instante t, como eu falei, está relacionado diretamente com a quantidade Q de t que está presente no sal. E a fórmula é Q de t, quantos quilogramas de sal estão presentes no tanque no instante t, dividido pelo volume do tanque. Essa é a fórmula para C de t. Tudo isso vezes V0 ponto. Então, tudo isso vai dar quilogramas por minuto. Muito bem, então agora sim, vejam. Do lado esquerdo, dq dt, onde que a incógnita do exercício. Do lado direito, essa primeira derivada dá uma expressão constante, C0, V0 ponto, o primeiro termo. E o segundo termo, que está subtraído, dqs dt, tem esta expressão V0 ponto sobre V, Q de t, onde Q de t é a incógnita. E aí vai ficar a EDO. Então, vamos lá. Então, vamos substituir 3 e 4 em 2. 3 e 4 em 2. Então, primeiro termo de Q de t. Segundo termo é esse termo constante, C0, V0 ponto. Menos terceiro termo, Q de t sobre V vezes V0 ponto. Então, vou colocar assim, V0 ponto sobre V vezes Q. Q de t é Q. E essa é a EDO para a incógnita do exercício. EDO para Q igual Q de t. Seria a equação 5. Ok? Então, essa é a primeira parte do exercício, a parte que não era trivial, né? Neste caso, a lei que nos conduziu a encontrar esta ideal era a lei de conservação da massa, né, que a gente escreveu depois no formato de taxa, balanço de taxas. Taxa de acumulação é igual a taxa de entrada e taxa de saída. Então, essa coisa não é óbvia, mas este é um exemplo que vai ser visto mais de uma vez. Vai estar nas listas. Muito bem, então esta é a primeira parte que diz respeito à obtenção de uma EDO para incógnita aqui, né? A segunda parte, né, é a resolução da EDO. Então, esta EDO, quando a gente olha para ela, olha, vou aproveitar de mencionar, esta é uma EDO de primeira ordem, tudo bem, mas que é linear, tá? EDO, então vou colocar aqui que é uma EDO linear de primeira ordem. Confira nisso, que se encaixa. Não está escrito ainda exatamente no termo, mas se colocar isso do lado esquerdo, fica no formato de uma EDO linear de primeira ordem. Então, uma EDO linear. Só para que a gente esteja bem familiarizado com a gíria de uma
identificar uma EDO se é linear ou se é não linear. Tá? Muito bem. O que não é óbvio é que esta EDO linear, né, seja de variáveis separáveis, que se possa colocar de um lado tudo o que envolve Q e do outro lado tudo o que envolve o tempo T. Tá? Mas revisem o primeiro problema de modelagem que a gente fez, aquele do paraquedista. A gente encontrou uma EDO que tinha exatamente este formato, claro que com outra incógnita. Lá a incógnita era a velocidade do paraquedista. Aqui tínhamos derivada da velocidade com respeito ao T do paraquedista, mas tínhamos do lado direito uma constante e algo que era proporcional à velocidade, que tinha esse formato. Então a gente já se encontrou com uma EDO que aparentemente não é de variáveis separáveis, mas é de variáveis separáveis. E se vocês vão revisar o que foi feito lá, o que foi feito foi dividir por esta expressão completa. Tudo isso dividindo aqui. E multiplicou pelo diferencial dt. Né? Então, vou colocar aqui C0 V0 ponto menos V0 ponto sobre VQ. Então, e aqui temos o diferencial dq igual dt. Foi isso que foi feito na resolução daquela EDO do primeiro exemplo de modelagem. Muito bem, e agora as integrais, né? Integrais, tomamos a integral indefinida do lado esquerdo e do lado direito. Então, C0, V0 ponto, estou escrevendo o denominador, menos V0 ponto sobre VQ. E aqui o diferencial de Q igual a integral de T. Então, a integral que está do lado direito é imediata, é t, mais uma constante arbitrária, vou chamar de C' para não confundir com a incógnita C de t, que é a concentração, vou chamar de C', para não, ou coloquei um outro nome, para não confundir com C, vou colocar mais K. Tá, então, a integral do lado direito é t mais k, e aí estou mantendo a constante arbitrária. Bom, e a integral do lado esquerdo, se vocês fizerem uma mudança de variável, talvez alguns de vocês já enxerguem direto, de cara, tomara que fosse assim, mas se não, chama tudo isso de uma variável u. E com essa substituição, vocês vão se dar conta que é uma integral que é um logaritmo neperiano de u. E tem um detalhezinho que vai um sinal menos e um fator, né? Então, vou escrever aqui a resposta, tá? Mas vocês, minha sugestão é que se não conseguem enxergar direto quanto é esta integral, né, chamem tudo isso que está aqui, tudo isso que está no denominador, chamem tudo isso de U. Tá? Façam esse exercício. Isto já apareceu também lá atrás no primeiro exemplo de modelagem. Tá? Então, vou escrever aqui a resposta. Então, o que eu falei para vocês é que vai dar um logaritmo do módulo de C0 V0 ponto menos V0 ponto sobre VQ igual, e aqui está faltando o sinal menos e um V dividido por V0 ponto, tá? Então, façam esse cálculo, tá? É importante que vocês saibam fazer esse cálculo, a dica é utilizar essa mudança de variáveis daí. E do lado direito vai ser T mais K. Então, é exatamente o mesmo tipo de solução que apareceu no primeiro exemplo de modelagem, aquele do paraquedista. Chegamos nessa parte daqui também, então vem passagens, manipulações matemáticas agora, onde multiplicamos por esta constante, do logaritmo, nos desfazemos do logaritmo escrevendo com uma exponencial, depois nos desfazemos da barra de módulo, permitindo que tenha um sinal mais menos, e ainda tem que multiplicar por V dividido por V0 ponto, isolar Q, tem que fazer várias passagens matemáticas, tá? Então, que vocês também tiveram que fazer essas passagens no exemplo 1. Então, vou pular esses detalhes. Tá? Se vocês tiverem dúvidas com isso,
no horário de atendimento, com o maior prazer dou esses detalhes. Mas você teria que estar em condições de fazer essas contas, aí são tranquilíssimas, tá? Eu vou colocar aqui quanto você chega. Você chega, se isolar, depois fizer várias passagens, você chega aqui, que, né, é igual a C0 vezes V, mais aqui vai ter uma outra constante, K', vezes a exponencial de menos vezes 0 ponto sobre V vezes T. E essa é a resposta a qual você chega depois de fazer essas manipulações matemáticas. São umas 3 linhas a mais ou menos. 3 ou 4 linhas a mais que vocês têm que fazer. Façam, porque é importante que vocês saibam fazer essas manipulações. Então aí ficou a constante arbitrária, né? A EDO do exercício, uma EDO linear de primeira ordem, né? E a solução geral dela vem dada em termos da constante arbitrária K'. Todas as outras constantes, C0, V, V0 ponto, são dados do exercício. Então, finalmente, para determinar o valor dessa constante K', se utiliza o dado inicial. Quantos quilogramas de sal estavam contidos no tanque no momento inicial, em T igual a 0? Então, uso da condição inicial. Quando T igual a 0, a quantidade de sal dá Q igual a Q0. Tá? Então, aqui tem que colocar Q0, C0V, K' vezes a exponencial de 0. Daí vem o cálculo do valor de K', que seria Q0 menos C0V. Eu já vou dar a resposta aqui. É uma linha só que estou pulando, então vem que Q é igual a C0V mais Q0 menos C0V exponencial de menos V0 ponto sobre VT. Essa é a fórmula mágica para T maior ou igual do que 0. Essa é a resposta do exercício, não é para nada trivial. Se você compara com a resposta da velocidade do paraquedista, é similar a isto. Tinha esse formato com uma exponencial e aqui uma outra constante. Né? O que dá para resgatar dessa resposta? Né? Vejam que aparece a função exponencial com o expoente negativo. Eu falei que vai aparecer muitas vezes aqui em EDO, essa função exponencial. Eu fiz o gráfico dela decaindo. Já apareceu uma primeira vez com o elemento radiativo que se desintegrava, a quantidade dele diminuía exponencialmente. Então, esta parte daqui, com a exponencial de menos t, quando t vai para o infinito, o t é grande, isto vai para 0. Isso significa que a quantidade de sal presente no tanque tende a um valor constante, tende a ficar constante. Então, o que eu tinha dito, né? Está sendo injetado, está sendo retirado, e aqui está mudando no tempo, mas depois de um tempo suficientemente longo, em teoria um tempo infinito, né? A quantidade presente de sal aqui, a concentração de sal aqui no tanque, vai ser igual à concentração que está sendo injetada. Né? Essa concentração seria C0. C0 que é sobre V. Muito bem, com isso terminamos este terceiro exemplo de modelagem.